Olá, escorpiana, eu sou Júlio Glécia Elias e estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de escorpião ou tem lua ou ascendente em escorpião. Lembrando que essa leitura ela é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo e por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos. Então, você só fica com aquilo que ressoar com você, tudo bem? Se não ressoar, solta para o universo e está tudo certo, ok? Geralmente, a espiritualidade escolhe a mensagem para um grupo de escorpianos, né? Então, se não ressoar com você nesse momento, olhe seu signo ascendente ou no seu signo lunar, tudo bem? Ok, Escorpio? Então vamos para a leitura do coletivo de Escorpião e a mensagem de hoje está se dirigindo para qual grupo de escorpiano? Vamos lá. Mensagem para qual grupo de Escorpio? Aqui temos a força, tá, Scorpion? A força chegando aqui nesse momento é muito descobrindo a sua força, mas com esse cavaleiro aqui no oculto, tem uns escorpianos que estão lutando, relutando para não admitir um sentimento. Mas vamos falar num modo geral. A força aqui é um momento, um período onde muitos escorpianos estão descobrindo a sua real força. Aqui tem um grupo de escorpianos que passaram por decepções, tá? E essas decepções, agora muitos estão começando a se perceber a sua real potência, a sua real força. Para quem saiu exatamente de uma situação onde se sentiu decepcionado, vocês vão perceber que vocês têm mais força do que vocês imaginam, que a situação não ia ficar ruim, igual muitos escorpianos imaginaram. Mas aqui realmente, nesse momento, vocês redescobrindo a força de vocês. Desculpa. Para alguns, exatamente pede que vocês observem esse lado mais instintivo, mais sentimental, né? Pegue essa equilibrando a situação. Só compreenda uma coisa. Se para vocês, nesse período, a situação esteja complicado, precisando colocar realmente força, é porque algo não está conectado. Então, ou o escorpião está tendo uma percepção diferente da realidade, né? Porque às vezes a pessoa já vem numa cultura, seja familiar, seja religiosa, que acredita que só é merecedor de algo se for sofrido, ter que colocar força, se for suado. Não. Com essa força aqui, diz que não é isso, Escorpio. Não é simplesmente vocês ter que se esforçar, aquela coisa sofrida. Não. Olha a leveza, a delicadeza que ela consegue dominar esse leão. Então, nesse período, se vocês perceberem que as coisas estão arrastadas, que as coisas estão vocês colocando bastante esforço, é vocês reanalisarem. Porque com essa força aqui abrindo para vocês, aqui mostra que exatamente muitos escorpianos conseguem dominar a situação, a, que, a questão com leveza, com o seu sentir, com a sua intuição, sem precisar realmente ter desgastes. Ok? E aqui também só para alguns é tipo um alerta, ó. Não seja nesse momento, digamos, o Maria vai com as outras. Vai no seu sentir. Porque às vezes a pessoa vai só por impulso, né? Todo mundo está indo para um tal local, aí, porque todo mundo está indo. Né? Até a minha mãe diz assim, você não é todo mundo, ela não quer deixar de, não,
quando ela não queria que eu fosse para um local. Então, é exatamente isso. Simplesmente também controlar essa questão de gastos. Que seja por impulso, simplesmente ir naquele movimento, naquela onda, mas no seu sentir. Nesse período é bastante isso, no seu sentir. E para alguns, tá? Tem aí um convite, uma pessoa aparecendo, alguém mexendo com as emoções de vocês e o escorpiano pode até estar lutando contra, tentando controlar isso, simplesmente eu ter a rédea da situação, não se permitir ser envolvido, né? Mas seja qual for a situação, Escorpio, existe sim comemoração, tá? Existe sim comemoração. Depois de uma decepção, depois de uma situação que foi preciso deixar algo para trás, né? O4, enamorados, tá? Para quem está exatamente relutando com os seus próprios sentimentos, né? Seja porque está aparecendo uma pessoa que está mexendo com as suas emoções, ou simplesmente, né? Está aparecendo ou já apareceu para alguns, tá? Uma situação do passado que foi deixada para trás, ela tem que ser refletida, observada. O passado vai servir como experiência e base, tá? E como o escorpião vai lidar com essa energia nesse mundo? Rainha de espada, então, tá usando um racional naqueles escorpios que estão relutando com o seu próprio sentir, suas próprias emoções. Né? Está usando o racional, está bastante nesse racional. Ó, cavaleiro, rei. Muitos estão até, tipo, não admitindo para si mesmo, ou negando suas emoções, ou simplesmente não querendo entender, observar alguns detalhes, está muito no racional, na lógica, né? O louco, será que é loucura? Ou será que isso é loucura do escorpião em acreditar, ou simplesmente deixar as coisas fluir, a vida fluir, da forma que está se apresentando? Aqui é um escorpião nesse período muito analítico, muito observador, muito intuitivo também, sabe? Mas muito analítico, muito observador, muito intuitivo, mas tipo pronto para qualquer reação ou qualquer ação, né? Porque a rainha aqui, ela tem o elemento ar, ela tem o conhecimento, ela tem o entendimento. É tanto que ela está aqui numa boa, mas sua espada está nas mãos. É um período onde o escorpiano não quer saber muito de mimimi. Mas será que tem alguns escorpianos que não estão querendo saber do lado sentimental? Porque a força já apareceu como se quisesse dominar essa área. Talvez para alguns para estar no controle, estar no comando, aqui é uma rainha, tá? Porque tem um rei aqui, né? E isso pode parecer loucura para Scorpion, né? Ressurgir esse sentimento de novo. Para conhecimentos, para estudos, está bastante favorável para Escorpião nesse período. Cara, 4 de paus com rei. Tem muitos escorpianos aqui que não estão querendo admitir para si mesmo, tá? Porque lembrando que o lado, as cartas que falam dos sentimentos estão tudo no oculto. Ou seja, o escorpião está ocultando, né, essa situação ou ainda não percebeu que pode estar já começando a despertar esses sentimentos em si. Talvez pela situação do dia a dia, pelo desânimo, né, não está percebendo essa copa,
Para alguns até pela rotina ou preocupação do dia a dia, a rotina do dia a dia. Eu vou traçar. Vamos ver se esse cavaleiro percebe, Scorpio, que vem nesse lado oculto. Aqui é muitos escorpianos lutando com seus próprios sentimentos, usando a forma racional da coisa. E seja por qual N situações, alguns aqui, exatamente porque passaram por um período, ou se sentiram abandonados, ou tiveram que deixar alguma coisa para trás, né? Decepções, e agora está numa forma bastante lógica, racional. Aqui tem uns escorpianos, digamos, armados, né? Bateu, levou. Com essa rainha assim. É tanto que ela tá dando uma mão com a maior delicadeza, mas a outra segura na espada. E alguns têm até como fosse um atrito interno. Nesse período é um período onde vocês vão ter não, que ninguém é obrigado a nada. É um período onde vocês vão perceber bastante o sentir de vocês, as emoções de vocês. É um período até que alguns escorpianos vão lutar realmente contra o seu sentir, né? E para alguns, a situação estiver pesada demais, tem que colocar força, você volte um pouquinho, dá aquele passo para trás, não um passo assim de derrota, de existência, mas para pegar um impulso. Porque aqui, né, usar o conhecimento é a sabedoria. Olha, duas cartas bastante femininas. E olha a delicadeza desta, segurando o leão e a mãozinha dessa. Tá? É porque aqui tem um escorpião que passaram por um momento que se sentiram realmente apunhalados por alguma situação. Tá. Consegue me trazer alguma coisa aí do passado ou negativo que possa estar influenciando esse escorpião aqui, né? Nessa jogada. Vamos lá. O Pagens. As Pentáculos, Pagens de Pentáculos, o Dependurado. Muitos aqui têm essa questão de... É um medo. O medo de se envolver de novo. O medo de se iludir. O medo de se entregar aos sentimentos. Para alguns aqui tem essa sensação de que foram iludidos, foram enganados, acreditaram numa grande promessa ou numa grande possibilidade. Mas com esse ás aqui de pentáculos no oculto, tem para mim exatamente assim, ó. Tá, vocês acreditaram, mas será tudo isso? Porque o pajem traz essa questão de infantilidade. Né? O pajem exatamente é o início da corte. Ele representa criança, né? Ou pessoas jovens que estão em processo de amadurecimento. Então, esse processo de amadurecimento, nesse lado sentimental, se está no processo de amadurecimento, né? Então, talvez é o próprio escorpião que acreditou que realmente era algo que ia frutificar, trazer resultados, né? Ou construir famílias. E aqui tem os escorpiões exatamente com receio. O lado aqui tem alguma coisa a ver com esse lado sentimental, de uma forma, ou medo de se iludir de novo, ou medo de se enganar, ou medo exatamente de acreditar
de novo, ou de reiniciar, ou de iniciar algo. Tem muita questão dos sentimentos, mas exatamente para alguns, se essa leitura está ressoando no seu lado profissional, é observar exatamente isso. Está sendo pesado, está sendo realmente aquele ditado matando o leão por dia. Estude, observe, analise, porque não é isso o caminho. O caminho não é esse, tá? Talvez esteja se iludindo, né? Ou inocente demais nas suas expectativas e não percebe exatamente a oportunidade. Porque vem aqui, esse página aqui, trazendo uma questão de observar, estudar, né? Amadurecer para sair de uma situação, sim, que você possa estar vendo a situação de uma forma investida ou uma situação que esteja realmente limitando ou aprisionando vocês. Porque a grande questão aqui se torna exatamente os sentimentos, o pajem. Para alguns, o pajem traz essa questão também de se amar primeiro, sabe? Mas para outros, traz essa questão de inocência ainda nesse lado, que precisa amadurecer. E não é negando algo que amadurece, é reconhecendo que existe. Tá aí o positivo dessa situação. O positivo, 10 de paus. Scorpion, positivo, é o que essa força vem trazendo desde o princípio. Tá colocando força? Olha quantos paus. Olha que não precisa de força para ficar segurando isso. Chega ao fim, né? É como eu vim trazendo no início, sempre nessa leitura, né, até de uma forma intuitiva, se está realmente precisando colocar força, está sendo desgastante, é porque não é o caminho. Porque aqui chega o fim. O positivo é a situação chegar no fim. Seja porque o escorpião aprendeu ou tomou uma decisão, ou seja, por circunstância do destino, da vida, alguma circunstância. Olha aqui como simplesmente um desses paus é atingido pelo raio. Para muitos, até circunstância dos seus amigos espirituais, do poder divino, da ação, da natureza, né? Porque exatamente para que vocês reconheçam exatamente a sua força. E a sua força não é aquela força de brigar. O escorpião é aquela força de realmente sentir e agir com estratégia, com sabedoria, saber lidar com a situação. Sabe, vocês conseguem dominar até o leão. Se estava pesado, ou se ainda está pesado para alguns, porque o 10 significa exatamente o fim dessa situação, é vocês observarem. Mas com essa força aqui, no início da jogada, e esse 10 aqui trazendo exatamente isso, até digo, circunstâncias da vida mesmo, para alguns, né? Para outros, até os seus amigos espirituais, seja qual for sua religião, se for católico, seu anjo da guarda, se for evangélico, o Espírito Santo, se for bandista, seu guia, se for espírita, seu mentor, Deus é tudo. Ele não é divisão. Então, sendo ajudado, porque aqui trazia um escorpião que às vezes perde até a cabeça, não conseguia entender, não conseguia perceber porque que algo estava tão pesado, tão sofrido, ou tão arrastado, e chega ao fim. Por que chega ao fim? Porque o universo, o sistema, a vida, como você queira, está te trazendo um novo. Ou seja, o mundo, o que tinha que ser aprendido, o que tinha que ser absorvido, foi. E chegou o fim.
Porque o mundo já é isso. É o fim da trajetória do louco. É o fim de uma trajetória para que realmente entre um novo ciclo na sua vida. E olha como esse mundo está. Bastante florido. Florido, bastante verde, né? Verde que traz a esperança, que traz essa sensação das coisas realmente descer aqui galhos secos. Agora verde. E é por isso que chega ao fim. Tá? E para alguns, exatamente, esse processo, porque o 10 aqui não é um processo fácil que chega ao fim, ou já chegou para alguns escorpianos. Faz com que realmente muitos relutem até com o seu sentir, seja se entregar uma nova oportunidade. Se veio essa palavra nova oportunidade, é porque é realmente uma nova oportunidade. Seja se entregar aos seus sentimentos, ou medo exatamente de se iludir, ou simplesmente por situações do passado que vocês acreditaram, né, que tinha exatamente um grande futuro e não teve. Se é no lado profissional, também vai nesse sentido. Ó, chega ao fim, já desde o princípio estava já com essa mensagem. Para vocês não é o momento, não é a situação que vocês têm que se desgastar. É sabedoria. Voltou, então deixa. 6 de pentáculos. É vocês reconhecer exatamente o seu valor. É vocês entenderem realmente o que vocês merecem. E principalmente reconhecer o que vocês não merecem. Tá? E esse reconhecer que vocês não merecem é simplesmente não aceitando. Não pelo outro, mas por você. Né? Essa sabedoria. Sabe, esse 6, aqui as coisas se equilibrando. Para quem é exatamente, muitos até recebendo ajudas, mas vocês entendendo. Tá? Se alguns escorpianos estavam exatamente meio fragilizado no lado sentimental, porque se sentia desvalorizado, aqui é tipo, ó, reconheça seu valor, reconheça sua força. Não se permita. E o mesmo vale para vocês, né? Se estão dentro de uma situação onde vocês não conseguem se dedicar, até dentro de um relacionamento, no trabalho, seja honesto com vocês. Porque aqui essa carta está trazendo exatamente um pêndulo, que é pendulando, né, a situação, traz a balança, que simboliza essa questão de justiça. E quando é que vai ser justiça? É justiça independente de quem seja. Por isso que em muitas culturas a justiça ela é vendada, é cega. Não é porque essa leitura é para escorpião que tudo vai só para o outro ou para a situação, escorpião tá... Não. Aqui é exatamente reconhecer o seu valor e não aceitar menos. E simplesmente vocês também fazendo o inverso. Porque um lado que pesa aqui vai interferir no outro lado. Compreende? Tá? Para alguns chega de receber migalhas. É a hora de vocês reconhecer exatamente o valor de vocês, o que vocês merecem. Ajam nas situações novas e aí vivam. Porque não existe o acaso. Não vem ninguém para você pelo acaso, né? Se você está atraindo esse tipo de pessoa, a pessoa, é porque tem um aprendizado. Esse aprendizado é seu, né? É até muita gente assim, só atrai certo tipo de pessoas. Aí vocês percebem agora, observa,
Mudou para quem está dentro desse processo? Para quem está dentro do processo financeiro, de trabalho? Mudou? Porque a situação realmente vai começar a equilibrar quando vocês começarem a realmente perceber, reconhecer o seu valor. Não que o outro reconheça, mas vocês. E usem a sabedoria para isso. Sabe? Usar, ser sensato. Porque com essa rainha tem os seus objetivos, tem o seu valor. No lado negativo, ela passa por cima de qualquer um para conseguir. Né? E trazendo isso para cá, como eu falei, não tem a questão de mimimi. O escorpião vai agir de uma forma justa. Parar de tentar ficar equilibrando, dando jeitinho numa situação. Ou tem para dar, ou não tem para dar. Né? Ou está valorizando, ou não está valorizando. Aqui para de se virar nos 30, para de tentar equilibrar uma situação, né? Nessas emoções revoltas. Aqui tem uns escorpião que estão em conflito interno, se entregam, se envolvem em relacionamento de novo, ou simplesmente se acreditam em outra pessoa. Tá? E essa briga aqui é mais uma briga interna do escorpião, né? Tentando exatamente dominar algo. Tá vendo? Já 2 vezes Scorpio, exatamente. Para alguns Scorpion é algo que quer e depois não quer. Do tipo, vou, depois não vou. Sabe o escorpião muito dual? 2 vezes que a carta vira e dá aquele um giro para voltar de novo para dentro do deck. Né? Se apresenta ou não se apresenta. Fala ou não fala. Toma uma decisão ou não toma uma decisão. Vamos lá. Ai, ai. Carta linda. 10 pentáculos. Quando aqui caiu no positivo, essa situação pesada, ou simplesmente esse desgaste chegando ao fim, né? Vem aí, para Escorpião 10. Momento exatamente de que, para alguns, notícias no lado financeiro, né? Para outros, boas notícias no âmbito familiar. Quem era processo, exatamente, alguns, Escorpião, processo de saúde, boa notícia de recuperação. Aqui está vindo uma notícia aí para vocês. Né? Para muitos, exatamente, ou notícia ou algo novo acontecendo nesse lado financeiro, profissional, para alguns no lado familiar, sabe? É como o escorpião, tipo, vai se sentir assim, ó, cheguei. Agora sim, agora eu tô vendo as coisas acontecerem. Porque o 10, o 9 é o escorpião contente, né, consigo, com seu esforço. O 10, além de estar contente consigo, com seu esforço, com seus resultados, é algo que outros também vão estar, ou vão beneficiar outros. Aqui traz exatamente assim, o escorpião que estava esperando um tempo o resultado de uma colheita, que plantou há tempos, tá? E aqui, para quem está esperando notícia, porque aqui tem alguns escorpianos esperando notícias com questão de ou investimento, ou alguma notícia que envolve dinheiro, notícia de casa, porque o 10 é a matéria.
né? Exatamente esperando um tempo, 7, para alguns até 7 meses, tem gente até 7 anos. Porque o 10 é exatamente aquele resultado de, de um grande esforço de vocês. Porque aqui no 7 foi plantado. E a gente sabe muito bem o que é plantado não dá frutos da noite para o dia. Existe o processo de crescimento e de amadurecimento. E para alguns escorpianos, esse processo de crescimento e amadurecimento foi longo. Se sentiram realmente que estava travada a situação ou simplesmente se sentiram que estava enganado. Ó, eu acho que eu errei alguma coisa, né? Vi a situação de ponta cabeça. E agora, nesses períodos escorpiano de leitura atemporal, no momento que você chega nessa leitura, né, para alguns logo, mas até 90 dias, vocês vão ver exatamente algo se materializando na vida de vocês. E esse algo não é que vai cair da noite pro dia. Vocês já plantaram. Você só estava esperando esse resultado. E parece exatamente para alguns que vem através de uma notícia. Por isso que vem aqui muito forte quem tem dinheiro a receber de processo, de justiça, sendo, sim, chegando notícia de finalização. O 10 simboliza finalização. E o 6 de pentáculos é um equilíbrio, também traz esse equilíbrio financeiro, também traz essa, também vem com essa mensagem, né? Justo, valor justo, né? Não é ser justo com a questão de valor, só que aqui eu li exatamente no seu valor pessoal, seu valor como pessoa. E com esse 10 também ele se amplia no valor, no lado monetário da situação. Aqui pode ser para alguns até um dinheiro que nem esperava mais. Acabou, né? Scorpion. 10 pentáculos. Para alguns pode ter dinheiro de família, de herança para alguns. Mas aqui é exatamente uma notícia, uma comunicação de uma quantia ou de algo exatamente que envolve exatamente esse lado material, essa conquista. Lógico que o escorpião plantou, então aí vai de cada escorpião que o AIS vai trazer uma grande oportunidade. É uma nova fase. O 7 de paus. Olha nesse deck como é interessante esse 7. Não traz exatamente aquelas, igual os outros decks, aquela sensação de barreira, de luta. Mas traz exatamente o orgulho, a posição aqui. O orgulho por tudo que já conseguiu. Por todas as madeiras que ele conseguiu. Então, exatamente isso. O escorpião, nesse período, tendo essa realização, se orgulhando exatamente de todo o seu processo, por mais difícil que fosse. Por mais. E isso vai fazer com que o escorpião agora movimente a vida muito mais rápido. Sabe que vai dar aquele entusiasmo, aquele gás? Agora eu vou com tudo. Olha a pressa desse cavaleiro, Escorpião. Para quem é exatamente do lado emocional, né, que exatamente está lutando contra os sentimentos, essas coisas, é se permitir viver. Garantia de que seja, que é união, até que a morte os separe. Tira isso. Cada um vive um momento, um ciclo da vida que é para ser vivido. Mas que para alguns tem grande possibilidade de constituir família,
Isso está muito forte. Tá ok? Então, Escorpião, essa é a mensagem que temos para você, que é de Escorpião. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito e boa sorte. Tchau, tchau.